queridos telespectadores do programa Sem Filtro. Estamos aqui para mais um encontro semanal, para mais um bate-papo gostoso. E hoje a temática não poderia ser diferente e o nosso convidado foi especialmente convocado, porque ele já é do time da casa, né? De algumas passagens, já umas gratas passagens que teve conosco. Então a gente nem convidou, a gente convocou o nosso querido amigo, professor Adão Cleiton, vereador Adão Cleiton, carnavalesco Adão Cleiton, artista Adão Cleiton, amigo Adão Cleiton. Então, seja bem-vindo, Adão. Coisa boa de ter aqui novamente. Muito obrigado, Denise. Olá, pessoal, todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. É uma grata satisfação estarmos aqui. E mais uma vez, como tu disseste, porque eu já sou da casa, né? Já chego pela porta dos fundos, né? E a gente poder estar aqui conversando, tendo esse papo agradável, na tua companhia, na companhia do Sérgio, dos demais membros da equipe e também do pessoal que nos assiste, né? E dos nossos carnavalescos, com certeza, que vão nos assistir aí nesses instantes. Verdade. E o Adão, então, já antecipou o nosso tema grandioso, que é o carnaval. Viu? Entreguei. Eu tô sentindo que eu vou perder o meu lugar de âncora, viu? Que a gente não pode facilitar para esses colegas. Não, mas o Adão, brincadeiras à parte, tu foste especialmente convidado para a gente conversar um pouquinho sobre o carnaval, não só sobre o carnaval, o evento aqui local, mas sobre o carnaval até numa linha de tempo, né? Reviver um pouco o que significa essa festa para nós, né? O que o carnaval, como ele vem sendo, passando por transformações, né? O carnaval de época que a gente ouve falar agora, né? Os carnavais de rua, enfim, falar um pouquinho sobre isso. E a gente teve na hora, quando a gente definiu o tema, por estarmos aí com o carnaval chegando, a pessoa mais indicada para conversar conosco seria a tua pessoa, né? Opa, muito pela obrigado. Trajetória, e aqui o Adão representando todos os outros carnavalescos que já fizeram parte e fazem ainda da história do nosso município. E quando a gente começou a pensar, Adão, tu representando, dá para dizer, a parte, tem a velha guarda e a nova guarda, né? Não sei se tem esse termo. Isso, Tu é da nova guarda, mas é com tristeza que a gente fica pensando assim, quem a gente também poderia trazer para conversar da velha guarda. E aí a gente começa a puxar pela memória e muitos já se foram, né? Ficaram na memória. Então, também hoje aqui, uma homenagem a todos os carnavalescos do nosso município, da nossa região, que ajudaram a construir a história dessa festa popular tão bonita. Adão, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos fazer uma volta no passado. Uma retrospectiva. Como é que surgiu o Adão carnavalesco? Olha, na realidade, o carnavalesco surgiu logo que eu vim para Butiá e que nós fomos morar ali na Baixada, na Várzea, né? Sim. Aí, hoje é Medianeira, e aí a minha família se estabeleceu logo em seguida ali. E, por incrível que pareça, eu tinha um bloco de carnaval, uma escola de samba na frente da minha casa. E aí, imagina... Era Unidos da Baixada? Não, surgiu na hora. Mas ali... Teve a Unidos também, né? Teve, nós tivemos várias, assim, Butiá, claro, houve vários blocos de carnaval ao longo dos anos da história de Butiá, mas assim, como tu me perguntasse da minha iniciação no carnaval, eu iniciei quando vim morar em Butiá, né? E nós tínhamos surgiu na hora, que era bem na frente da minha casa, na Rua do Campo do Brasil, nós tínhamos o Império da Baixada, que era na Rua dos Fundos. Nós tínhamos depois o Ases de Ouro, que era na outra rua, quase em frente à minha casa. Nós tivemos a Imperatriz do Brasil, que era um pouquinho mais abaixo, perto do Campo do Brasil. A Unidos do Samba, que era no Poço 2. Então, todas essas eram as mais antigas do meu tempo. Mas antes dela, nós tivemos o Bloco do Boi, nós tivemos os blocos do clube também. Várias outras escolas que já não faziam mais parte. Então, naquele momento, lá em 80... Vamos puxar para 80, vamos deixar um pouquinho mais novo o Carnaval de Butiá, porque antes também já tinha o Carnaval, mas a escola mais antiga em operação naquele momento surgiu na hora.
da Dona Eloá, do Luiz Carlos de Souza, do Zecão. E eu me criei no terreiro da Dona Eloá ali, né, incomodando, né, eles fazendo as alegorias e eu mexendo nas coisas, porque criança, né, tu não sabe fazer muita coisa, mas tu tá querendo estar na volta, e eles carinhosamente me acolhiam, né, e eu ficava ali na volta e depois já ajudando, e aí foi ali onde eu conheci os demais carnavalescos, a Mara, o Zoca, a Claudete, o Dinho, o Mamaro, essa turma que ainda está presente, né, as baianas da Surgil, que uma delas era a mãe do Marculino, né, a Dona Filhinha, que hoje não está mais conosco, entre tantas figuras, se eu for citar o nome de cada um que passou ali pela Surgil e pelas outras escolas que a gente teve a oportunidade de participar, a Dona Carmen também, entre outros, eu ficaria, eu acho que mais ou menos uma noite inteira falando sobre o Carnaval de Butiá. Então a minha iniciação no Carnaval foi ali, surgiu na hora o gosto pela batucada, pelo samba, pelo aquele vucu-vucu, aquele entreveiro de gente chegando, montando alegoria, arrumando roupa, reformando roupa, fazendo eventos também, porque o carnaval, querendo ou não, é uma festa que a gente gasta com o carnaval. Se a gente quer fazer um carnaval bonito, a gente tem um custo para isso, então a escola se motivava, se organizava e se fazia sopão, se fazia galeto, se fazia baile, promoções para buscar tudo isso, coisa que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Mas isso não quer dizer que o início do carnaval foi nessa época. O Carnaval de Butiá aconteceu muito antes, né, nos blocos de rua, um dos mais antigos, que era o Bloco do Boi, que também é o pessoal da Baixada ali, né? Então, Butiá tem essa característica que o carnaval sempre foi muito forte na Baixada. Houve na Cidade Alta, houve na Bela Vista, houve na Charrua, mas sempre, a maioria das vezes, também tivemos a tradição do Chico Pica-Pau, que era outra escola de samba, a Estrela Cadente, que também era na Baixada. Então, se eu for citar, todas se aglomeravam em torno do Campo do Brasil, daquele canto ali. E, claro, lá no Poço 2, na São José também, nós tínhamos a Unidos do Samba, mas todas na Baixada, nessa parte da várzea de Butiá. É uma coisa bem interessante, né? Que historicamente bacana. Falando. Não, e na verdade... É onde está o povo, né? A questão ali da cultura popular, da participação popular, né? E até porque o carnaval, nós temos no Brasil essa questão da proximidade da festa carnavalesco com a cultura negra, com a batucada, com o batuque negro. A relação é muito direta, de proximidade. Não que o carnaval tenha vindo da África. O carnaval não veio da África, o carnaval veio da Europa. Então, nós... Boa. Né? Muito bom tu levantar essa questão. O programa Sem Filtro é cultura também, né? Porque a gente, muitas vezes, por ter essa relação, exato, a gente tem uma leitura equivocada. Nós temos esse trabalho do carnaval, que é uma miscigenação, digamos assim, da cultura africana com a cultura europeia, mas os primeiros relatos do carnaval no Brasil, após a descoberta do Brasil e quando a corte veio para o Brasil, foi o intrudo português, uma festa de carnaval onde era um deboche, uma festa de deboche, e que as pessoas saíam para as ruas para fazer as suas brincadeiras, né? E aí então... Por isso a corte? Também, mas aí já é uma outra história. O intrudo não tinha essa questão da corte, né? Mas tinha das pessoas brincarem umas com as outras, e aí depois de um determinado tempo jogavam água, jogavam perfume, jogavam confete, serpentina, em alguns locais jogavam urina também. Então era o intrudo, a festa do intrudo, que era o carnaval português. Então, como o Brasil foi colonizado pelos portugueses, veio o intrudo para o Brasil, se misturou com a cultura africana e nós criamos o carnaval brasileiro, que é diferente do carnaval da América Latina, que é diferente do carnaval do Uruguai. Para quem vai para o Uruguai, nós temos um carnaval totalmente diferenciado. Quem vai para a Europa, para Veneza, sabe que o carnaval de lá é o carnaval típico de salões, de grandes, né, bailes, de grandes festas, e não tem esses desfiles de rua. Agora que eles já estão se enculturando, nós estamos exportando o carnaval à la brasileira para os outros países. Então já temos os desfiles de rua. Agora, dos desfiles de carnaval com carro alegórico e com a batucada africana, foi criado no Brasil, essa mistura. Mas o carnaval legítimo veio da Europa. Que bacana, que show. É muito bacana isso. E o quanto
quantas transformações, né, o nosso carnaval sofreu, especialmente aqui, quando estava falando no nosso carnaval de Butiá, eu estava voltando no tempo também, alguma coisa eu acompanhei, eu participei por alguns anos do Avacalhação, que era um bloco também. Que hoje, eu te digo, Denise, é o mais antigo bloco em atividade em Butiá. Ai, não diz isso, que me entrega. Porque os demais, infelizmente, dos antigos, né, não estão funcionando com aquele nome. Claro que os carnavalescos continuam. Eu não sei se continua o Tarso à frente. O Tarso, este ano ele volta. O ano passado ele teve um problema de saúde, né, então ele não pôde participar, mas ele está voltando. Ele vem com a avacalhação. É um guerreiro. Foi um lutador, né, ali pela questão. Ele tem a primeira bandeira do avacalhação, se não me engano, e tem fotos assim. Ele é um dos fundadores do avacalhação. A memória viva do bloco Avacalhação, uma das pessoas é o Tarso. Muito. Eu amava, assim, e foram os anos que eu mais me diverti no carnaval, foi quando eu participei dos blocos, né? Porque é muito bacana. E a gente usava as máscaras, quando tu falou aí na questão do intrudo, né? Porque a questão da gente passar a ideia de ser outra pessoa, ou de não ser reconhecido, de poder brincar e ficar, quem será, né? Quem estará atrás daquela máscara? Se travestir de um personagem. Né? Se travestir de um personagem. Isso está na cultura do Carnaval do Brasil. As pessoas no Rio de Janeiro, na Bahia, em outros lugares, e aqui no Sul também, elas trabalham o ano todo. Elas são o Joãozinho, a Mariazinha, o Zezinho, o Adãozinho, a Denisezinha. E no carnaval eu sou rei, eu sou rainha, eu sou príncipe, eu sou monstro, eu sou uma figura esotérica ou uma entidade. Então eu me transformo. Então o carnaval tem esse poder de transformar os personagens, as pessoas se travestir de um personagem. De repente eu sonhei a vida toda em ser um príncipe e não consegui. No carnaval eu sou príncipe, eu sou rei, eu sou a majestade. Então isso te dá uma empolgação, te dá uma motivação para continuar os outros 360 e poucos dias do ano, quando a gente volta à rotina e à normalidade. A questão até agora, né, por tudo que já foi dito, a gente ainda não falou sobre as agruras, né? Sobre as dificuldades que são 364, digamos assim, menos até, porque é mais dias do carnaval. Não é uma coisa fácil, né, de se manter, até pela questão econômica. Então, outro dia ainda eu via na emissora concorrente a nossa, que não lembro agora o município, que vai ter que fazer o carnaval em maio, se não me engano, por questões financeiras também, porque as prefeituras sempre dão uma subvenção, um auxílio, né, porque é cultura, e isso não deixa de ser, são transformações também que ocorrem. A Uruguaiana já faz um carnaval... Adaptações necessárias. Né? Fora de época já há muito tempo. É o maior carnaval, né, fora de época do Brasil, onde as personalidades do Rio de Janeiro, inclusive algumas delas famosas, vêm para desfilar em Uruguaiana. Não, e tu tens conhecimento de por que Uruguaiana ficou com essa opção de ser fora de época? Foi por uma questão econômica também. Foi também. Iniciou por isso e ficou e deu certo. No início teve uma problemática envolvendo também a questão religiosa, porque o carnaval é um período que antecede a quaresma, né, para os católicos, e aí Uruguaiana começou a fazer o evento no meio da quaresma, então a igreja católica se manifestou, parte da comunidade se manifestou, mas depois foi se adaptando, né, começou pela necessidade de se fazer o carnaval fora de época, até porque a estrutura, infelizmente, neste período de carnaval, neste final de semana nós temos oficialmente o carnaval e o feriado de carnaval na semana que vem, nós temos um custo. Tudo fica mais caro no carnaval. As pousadas, os restaurantes, material de iluminação, de som, equipamento, tudo, porque todo mundo concentra as festividades nesse período. O Uruguaiana entendeu, por um certo motivo, naquele momento, que não poderia fazer, não teria condições de fazer. E deixaram para depois, quando tivesse condições. E acabou dando certo, e acabou sendo referência. E, inclusive, nós aqui em Butiá, este ano, vamos fazer fora de época também. Vamos fazer no dia 15 de março, não tão fora, né, mas até porque nós, em respeito também ao outro evento cultural que nós temos, que é o Carbomoto, em Butiá, que geralmente é no segundo final de semana de março, geralmente após o carnaval, e esse ano eles vão anteceder o carnaval,
mas nós vamos fazer também fora de época e também pensando na economicidade, né? Porque se nós fôssemos fazer neste prazo, não teríamos tempo hábil e condições econômicas para poder montar um mínimo necessário para ter um carnaval bacana. Eu acho bem interessante, até porque também é um período que as pessoas que gostam de carnaval, que são do município, já tiraram suas férias, já estão na cidade, é uma oportunidade de prestigiar que talvez se fosse numa época, também, eu acho que é bem bacana pensar sobre isso também. E os carnavalescos de Butiá também nós temos, que é cultural. Também muitos fazem parte de religiões de matriz africana. E geralmente o mês de fevereiro, o pessoal que está nos assistindo sabe que é um período que as pessoas têm as suas obrigações na beira do mar, na mata, nas águas, né? Então nós às vezes também tínhamos problemas com as pessoas porque muita gente que gostaria de participar no carnaval não podia porque estava nas suas obrigações ou tinha ido, e aí tem um custo também, aí depois não pode participar do carnaval, então elas acabavam não participando do carnaval. Ou também tem algumas pessoas aqui de Butiá que desfilam fora, em outras cidades. Porto Alegre, por vários anos, nós tínhamos muitas pessoas daqui de Butiá que iam para Porto Alegre, para São Jerônimo. Temos Rio Pardo Guaíba, também, que tem um carnaval bem famoso. Encruzilhada, né? Então, Alegrete e outros, Rosário do Sul. Então, pessoas que iam para esse carnaval e que não podiam participar aqui. Então, nesse momento, nós transferindo a data, nós conseguimos que elas participem lá e depois elas possam participar conosco. E daqui a pouco, né? A exemplo do que aconteceu em Uruguaiana, vai que cola, né? Para nós esse ano, particularmente... Essa opção como a melhor. Para nós esse ano vai ser interessante porque nós vamos poder contar com a participação de um bloco de fora. Olha, que não poderia vir se fosse neste período. Já pode dizer, adiantar para os nossos telespectadores? Podemos, claro, assim, tudo é possível. Às Vocês não contem para ninguém, tá? Fica um segredinho nosso. Mas a princípio nós vamos ter uma participação especial de uma escola de samba de Guaíba. Que eles vêm participar do nosso carnaval, né? Então vai ser um cenário novo. Estamos tirando o carnaval da praça e colocando na avenida, que era o lugar dele e que foi tirado há um tempo atrás. Avenida Piratini é o nosso centro de eventos, né? Tudo ocorre na Piratini. Então vai ser ali e vamos ter a oportunidade neste final de semana da Muamba, que também é uma coisa que já estava muito fraca e que não estava acontecendo no município e que vai acontecer antecedendo o carnaval e depois o desfile de rua. E a municipalidade, né, através do Executivo Municipal, já sinalizou que eles querem a volta das escolas de samba concorrendo e os desfiles de rua. Que bacana, muito legal. É um resgate que se faz, Denise, né? Inclusive este ano nós tivemos algumas críticas, mas as entidades... eu ia tocar nisso aí, acho importante de falar sobre isso. Que atualmente estão vigentes, né, se reuniram. Nós temos um grupo dos blocos de Carnaval de Butiá e em reunião a gente se decidiu pela escolha da corte, como todos os anos se faz, mas não queríamos mais na praça, por questões de segurança e por questões também para ver se a gente conseguia arrecadar recursos para as entidades, porque a festa na praça ela é muito boa, realmente as famílias vão, participam, não pagam ingresso, pode levar a sua cerveja, o seu chimarrão, o seu refri, só que as entidades elas não conseguem arrecadar recursos para o carnaval, que aí depois vem na festa de rua. E até questões de segurança também, e segurança, é complicado. Então ali dentro nós trouxemos porque já foi tradição a corte ser eleita dentro do clube, dentro de uma entidade. Não necessariamente o clube, mas dentro de uma entidade, dentro de um salão. Um evento à parte. Exato. Então é um evento social, porque a corte ela representa o carnaval e é um aspecto também de um evento social, cultural, e que a gente tem que ter como se fosse assim, um respeito, porque são as soberanas e o rei que vão estar comandando a cidade naquele período do carnaval. Então, essa coisa de dar essa delicadeza ao gesto, essa hombretude ao gesto de estar dentro de uma sociedade, fazendo o carnaval lá dentro, esse resgate que foi, o clube sempre foi a sede onde tudo acontecia em Butiá, ou no antigo tênis clube, ou na antiga gaúcha, que também teve escolha da corte na antiga gaúcha, né, no ouro
no Ouro Preto também nós tivemos Escolha da Corte lá. Então, é o resgate para dentro das entidades e esse respeito à Corte do Carnaval. Algumas pessoas não gostaram naquele momento, mas a gente quer passar para a comunidade que assim, ó, foi em prol do Carnaval, do resgate do Carnaval tradicional e também para ajudar as entidades carnavalescas. Sim, e deu um bom resultado. E nem foi uma decisão autoritária, né? Não. Foi uma coisa construída junto às entidades, que são as maiores beneficiadas com tudo isso. Então é importante esse esclarecimento. E a gente sabe que toda mudança, né, ela gera um desconforto no início, né? As pessoas muitas vezes de fora do processo talvez não entendam. Então foi bem explicado. Inclusive também no site oficial da administração municipal também foi explicado isso, né? E as escolas de samba estão aí para comprovar as intenções do que foi proposto e o resultado. Vocês consideraram satisfatório? Positivo, extremamente positivo. Num primeiro momento, a gente estava negociando com a entidade, com o Clube Butiá, que já tinha sido apartada, né, das festividades carnavalescas por um bom tempo. E aí a gente tentou explicar para eles assim, que seria interessante para eles digamos assim, fazer essa parceria com as entidades carnavalescas, porque todo mundo tinha a ganhar. O Clube Butiá, a Sociedade Butiá, a Comunidade Butiá e as entidades carnavalescas. E realmente, num primeiro baile, de tantos que a gente não teve aí, infelizmente, nós tivemos uma portaria que deu quase R$5 mil, né? Então ajudou, na realidade deu um pouco menos porque nós tivemos que pagar segurança, algumas despesas, então saiu em torno de R$3.800 para quem não teria nada, né? Que foi dividida entre as entidades. O Clube Butiá vendeu bastante cerveja, eles ficaram até surpresos, mas é que o povo do Carnaval toma muita cerveja. E estava calor, né? E estava calor, né? Então foi uma festa que foi satisfatória ao Clube Butiá, que retoma as atividades de festas nos sábados, bailes aos sábados, para as entidades carnavalescas que puderam fazer o seu baile de Escolha da Corte dentro de uma sociedade, que tiveram um recursozinho que não iam ter naquele momento, que já vai servir para o carnaval, para o desfile, para os instrumentos, para inclusive comprar uma cervejinha, comprar um refrigerante para distribuir com a galera ali que vai estar no carnaval, e também para a administração poder ter a certeza que realmente este projeto de resgate está dando certo. Então todo mundo foi contemplado e eu acho que foi uma grande escolha, né? E foi uma construção, digamos assim, participativa de todos. Todos tiveram a oportunidade de falar, achar o que acho que pode, acho que não pode, e a maioria se convenceu que era interessante, que seria bom, e foi a partir do voto da maioria, praticamente 100%, que nós tivemos a oportunidade de retomar o Carnaval da forma que está sendo. Importante, até porque os ajustes que se fizerem necessários também vão partir daí, né? Das experiências que vai se ter. A partir de agora, fazermos outros eventos para que as sociedades, as entidades carnavalescas se fortaleçam, porque elas têm que se fortalecer, porque ao longo de 20 anos nós tivemos um enfraquecimento das entidades carnavalescas. E teve a pandemia também, né? Tivemos a pandemia, outras questões. Não dá para... Sempre a gente acaba voltando nisso, que tem efeitos isso ficou muito... um registro, né, histórico que a gente não tem como apagar. E agora a gente vai buscar essa diferença aí e tentar resgatar da melhor forma possível. E eu queria dizer assim, Sérgio, muito obrigado pela dica. Que suco bom, hein? Tu consegue suco com quem, hein? Eu até conheço esse suco, sabor Bordeaux, maravilhoso. Tu até serve um pouquinho para mim, que eu vou podemos fazer uma pausa só para a gente experimentar esse suco, que tá uma delícia. E vocês também podem saborear esse maravilhoso suco. E no decorrer do programa a gente conversa mais um pouquinho sobre ele, sobre essa maravilha. E nos blocos seguintes nós vamos continuar conversando sobre carnaval também. E eu já vai pensando aí, Adão, que eu quero saber como é que está o público jovem. Será que o carnaval é uma prerrogativa dos saudosistas, do público mais antigo, não vou dizer mais velho, me encaixo nisso? Ou a juventude está ligada também e já está pensando em fazer um pouco o seu carnaval com a sua contribuição? Então, sobre isso e muito mais, que a gente volta daqui a pouco. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Saúde.
E seguimos aqui, né, tomando nosso suquinho, conversando no intervalo. Ao carnaval. Adão, e os jovens? Pois então, essa provocação é bastante interessante. A nível butiá, se a gente for comentar, nós tivemos uma perda significativa da juventude, né, no carnaval nos últimos anos. Então se concentrava na praça ali, muitos que iam para assistir os shows, né, que haviam na praça, mas carnaval não era necessariamente aquilo o objeto deles. Tanto que quando as bandas que vinham tocavam as marchinhas de carnaval, tocavam música de carnaval, esvaziava a praça, né? E neste momento a gente teve que, e nós estamos nos reconstruindo, porque é interessante, a gente tem que se reconstruir. E neste ano, particularmente, nós estamos motivados porque nós temos uma juventude que está ingressando no carnaval. Os meninos das equipes de gincana, né, que vão participar, tem blocos de carnaval. Oh, que boa então, notícia. Isso é muito legal. Uma, porque eles são organizados. As equipes de gincana de butiá, todas elas, eu tenho o maior respeito, participei muitos anos de gincana, gosto muito de gincana. Eu também, adoro. E sei assim, da organização, do empenho deles. Quando eles se comprometem, eles vão e eles fazem. E é o que aconteceu este ano, quando a gente reuniu a galera do carnaval. E essa gurizada, posso dizer gurizada, porque a maioria pode ser meu filho, né? Então, eles vieram conosco, eles estão conosco, e eles estão motivados, e eles estão correndo atrás, e eles estão participando. O que para eles é novidade. Para alguns é novidade. Uns já participavam, direto ou indiretamente, mas para uns é novidade. E eles estão pela festa, né? É interessante, é empolgação geral. Então, a partir disso, a gente vai poder reconstruir um carnaval. Aí, se tu me disseres assim, mas vai ser um carnaval, então, que totalmente novo, acredito que sim. Muitas daquelas músicas que o Sérgio gosta de ouvir, que tu gosta de ouvir, que eu gosto de ouvir, que a comunidade gosta de ouvir, muitos deles nem conhecem. Aquelas marchinhas de carnaval não fazem parte. Da chupeta pro bebê. Não existe no repertório, na playlist, como a gente diz hoje, né? Não existe na playlist do jovem. Nós temos Eu até me preocupo com algumas playlists. Nós temos que nos adaptar às novidades, né? Então isso é interessante. Mas, claro, neste meio a gente também pode trazer algumas coisas que são remanescentes da nossa época e que eles vão aprender a gostar, vão se acostumar, vão, conhecer. Exato, porque às vezes a gente não gosta porque a gente não conhece. É a mesma coisa quando a gente vai provar alguma coisa que olha assim, eu não vou comer porque eu não gosto. Mas já provaste? Muitas vezes não. Então a mesma coisa acontece com o carnaval, com o que se perdeu, da história do carnaval, dos motivos do carnaval, da forma como se fazia carnaval em Butiá, até da própria questão do desfile de carnaval. Só que aí a gente conseguiu uma conexão muito interessante com a gurizada da gincana, porque na gincana tem desfile, na gincana tem alegoria, na gincana tem enredo, tem toda uma história que se conta na avenida. E que isso é igual ao carnaval. O carnaval também é assim. Então, vamos reconstruir o carnaval de Butiá, com a juventude de Butiá, com as equipes de gincana de Butiá e com todos os jovens que queiram vir a construir um novo carnaval. Claro, sempre trazendo um pouco do saudosismo, trazendo um pouco da história, de tudo que representou o carnaval, mas como tu já bem disseste, muitos daqueles que fizeram o carnaval já não estão mais entre nós, nós temos que repor. Nós temos que, essas cadeiras que estão vazias lá naquela mesa de bar, está faltando ele, está faltando ela, a gente tem que trazer novidade, tem que trazer gente nova para cumprir essa tarefa de manter e de melhorar, organizar o carnaval. Bacana. Algumas das escolas, dos blocos, vai trabalhar em cima de alguma temática esse ano ou vai ser mais assim... o retorno da folia apenas, sem ter alguma questão mais pré-determinada para os desfiles? Não se chegou a discussão? Não se chegou à discussão do grupo, né? Se deixou livre para o que cada um quiser apresentar. Assim, mas eu tenho noção que a medianeira ela vai trazer o tema dela, né? Que é a história do bairro, é a história da associação. Como eles já trouxeram ano passado, eles querem fixar bem essa história na comunidade, que ficou muito legal. Imagina se pudéssemos fazer no carnaval a história da nossa cidade, né? Isso é muito legal. Seria uma aula de história muito Então a medianeira vai trazer o tema novamente deles, né?
o maracatu vai trazer um tema afro, né, que é falando sobre a questão da ancestralidade, da questão das entidades, né, africanas que representam muito a cultura negra na questão da religiosidade, que faz parte, né, porque o maracatu do Nordeste que nós temos, partiu desta noção, né, da questão da referência à corte portuguesa, um deboche à corte portuguesa, mas exaltando uma corte africana e trazendo alguns personagens que são de fundo religioso, a Calunga, a Dama do Passo, o rei e a rainha, que tem uma representação dentro das entidades africanas e da religiosidade. Então o maracatu traz, não exatamente porque nós somos um maracatu estilizado, mas traz um pouco dessa parte da religiosidade das entidades, representando algumas entidades no Carnaval de Butiá e contando um pouquinho dessa história das entidades. E os outros, a juventude, a gurizada, vem um pouco mais pela folia mesmo, mas eles também têm um propósito. Também vão trazer músicas que eles acham interessantes, vão contar a sua história, do seu jeito, né? E a avacalhação, pelo que eu sei, ela vem trazendo a vaca. Sim, a popular, o a vaca de chope. Vai puxar todo mundo, o sambinha da vaca, né? Que é empolgante. Quando toca o sambinha já todo mundo conhece, já tem uma tradição, e que vai fazer a folia com o pessoal, né? Então, também o Moconeb, que é o grupo do Movimento da Consciência Negra, acredito que vai trazer um tema também que eles sempre trazem. Não, eu desconhecia. Isso, então, na realidade, das entidades que vão participar este ano, nós temos os Inimigos do Fim, que é um bloco novo que está se criando na cidade, que é o primeiro a desfilar. Nome interessante. São os primeiros, mas são os Inimigos do Fim. Eles vão até Arraial do Dia e não vão parar a folia, né? Nós temos o Avacalhação, temos o Grita Eu, temos a Medianeira, temos o Maracatu, temos o Moconeb, temos o Hooligans, que é da equipe de gincana, que são de Butiá e que vão participar. Temos este bloco que vem de Guaíba e também temos a participação de Minas do Leão, porque nós temos amigos lá, então a gente participa lá. E também, o ano passado, o bloco Chimial já veio, já participou em Butiá, e este ano acredito que eles venham novamente, incrementando também a participação deles aqui conosco em um dos blocos da cidade. Vai ser um carnaval em grande estilo, gente. Um carnaval bem popular, né? É bem democrático, podemos dizer assim, porque vai ter para todo mundo tipo de festa, tipo de música, tipo de animação. Então vai ser muito bacana. Vai ser ali na Piratini. Não vamos ter todo o trecho da Piratini, por questões de segurança também, de iluminação, para deixar um trabalho mais focado, organizado. Então nós vamos iniciar, não digo na metade da Avenida Piratini, mas em torno de uns 200, 300 metros somente de pista para fazer o desfile. E depois nós vamos ter uma festa também de rua, vai ter uma banda tocando nos moldes dos antigos carnavais. E sabe o que nós vamos ter também? Que eu já vou divulgar em primeira mão. Opa, temos mais uma novidade para o carnaval deste ano? Temos uma novidade, estou autorizada a divulgar. Nós vamos ter pela primeira vez uma transmissão ao vivo do carnaval de rua através da TV Atualidade. Através da TV? Pensa. Opa, Então, assim, olha, isso é para ficar na história. É oportunidade. Estamos realmente marcando nova era, né? Verdade. Novos tempos de carnaval. Coisa maravilhosa. Olha, então, vocês posso passar isso aos amigos carnavalescos? Com certeza. Vocês que não puderem, né, por algum motivo, ir até a avenida para prestigiar essa grande festa, vocês vão poder assistir pela TV Atualidade, canal 33, na hora, na íntegra, pela equipe da Atualidade, que está sempre procurando se aprimorar em respeito ao telespectador e à comunidade, para oferecer o melhor possível, né? Elevar a informação e essa interatividade. Porque embora as pessoas estejam lá do outro lado, elas conseguem, né, perceber a emoção, a energia o movimento. Muito forte. A energia, né, do carnaval é muito forte. Energia muito forte. Então, é só coisa boa, é só novidade boa. Não, e olha que interessante, para nós que somos carnavalescos, para que a gente possa depois, na reprise, poder nos observar e ver o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, para a gente poder corrigir para o próximo ano.
porque às vezes a gente não tem oportunidade de ver aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, e aí a gente pode, na reprise, porque a gente vai estar lá na avenida, né? Então a gente vai poder assistir novamente ou quantas vezes quiser para poder relembrar. Né? Maravilha, esse momento só notícia único. Boa hoje com o Adão aqui. Que coisa boa. Coisa boa. A questão das crianças, né? Que é uma coisa que também é bom as pessoas saberem. As crianças podem... Qual seria a prerrogativa para uma criança menor de 10 anos poder participar de um desfile de uma entidade? Sempre acompanhado de um maior de idade responsável, geralmente pai ou mãe, ou aquele que detém a responsabilidade sobre a criança, né? O menor, nós temos esse compromisso, inclusive estamos falando com o pessoal do Conselho Tutelar, né? Porque a gente tem que ter este cuidado com as crianças, né? Vamos ter segurança na rua, a Brigada Militar vai estar reforçada, mas o mais importante é os pequenininhos que possam estar com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com uma pessoa responsável, para que eles possam tanto assistir o carnaval quanto eles possam desfilar. Né? Porque o carnaval é uma festa familiar também, então que coisa boa que o pai e a mãe possam desfilar com os filhos, né? Com toda a família dentro do bloco, dentro da escola, é o que a gente quer. Então, eu quero que o meu filho desfile, mas eu não quero desfilar, bom, então eu fico na lateral observando ele, cuidando dele, acompanhando, até porque nós vamos ter a separação este ano do público e da avenida, nós vamos ter os gradis que nunca foram colocados. Então vai ser colocado Então gradil. A velha cordinha vai... Não, ela é abolida porque extinta. Infelizmente a cordinha porque ela não, ela né? delimita, mas não impede que as pessoas passem. Então é importante a gente ter esse limitador. Não é seguro, né? Que em outros carnavais de outras cidades da região aqui a gente tem, então este ano vai ser implantado em Butiá também para melhor comodidade e segurança das pessoas que vão estar assistindo nas laterais. E também, né, das famílias, e é bem tranquilo. Então, se os pais quiserem participar, ou se não quiserem participar, mas os seus filhos, seria acompanhado dos pais ou responsáveis. Isso é muito importante. Muito bom. Eu vou perguntar, né, até porque as pessoas sempre perguntam também, né, quando há algum evento assim aberto na avenida. Se pensou em arquibancadas, vai ter alguma estrutura de arquibancada ou vai ser assim, o pessoal levar suas cadeiras? Vai ser livre. O Carnaval de Butiá tem essa característica, as pessoas, já é cedo da tardinha, o pessoal, pelo menos na minha rua ali, que sobe entre o Hotel Butiá e a Brigada Militar, o pessoal já põe a cadeirinha de praia debaixo do braço e vem subindo, bem cedo para guardar o seu lugarzinho. Tinha gente que ia à tarde, amarrava e deixava ali já reservado o seu lugarzinho na beira da cordinha. Então, a ideia não é se colocar, né, nenhuma arquibancada neste ano, vamos frisar bem, sim, né, porque é uma retomada, é um recomeço, mas então as pessoas podem levar suas cadeiras, podem marcar o seu lugar ali, porque vai ser bastante interessante chegar cedo para poder pegar um bom lugar para assistir. De tudo isso que o Adão nos relata, que a gente está podendo, né, ter o prazer de ouvir, ele diz que é um início, né, uma retomada, mas quanta coisa se construiu, né? Como é diferente quando uma coisa é pensada há várias, né? Várias cabeças pensando juntas, né? Do que simplesmente alguém, um pensador lá determinar uma estrutura e pronto, né? Então, tem tudo para dar certo. E a gente gostaria já, de antemão, de pedir também a colaboração da comunidade, né? Que não tenha arruaça, que não tenha beberagem exagerada, né? Desmedida, né? que leva a briga, baixaria. É uma festa para diversão, para aproveitar o momento e para projetar, né, momentos futuros, porque depende de nós, né, a continuidade e o sucesso do evento não é só responsabilidade do promotor, né, e das entidades, mas da comunidade, porque afinal de contas, se não tiver a comunidade para prestigiar, não tem. O carnaval como um todo é uma festa pensada para a comunidade. Ele não existiria o carnaval de rua se não fosse para a comunidade poder estar lá assistindo. Então, qual o sentido da escola passar numa avenida vazia? Ou não poder passar porque é tão violento e que não se pode fazer o carnaval de rua? Então, a ideia é se construir essa ideia de uma festa familiar, das famílias se reunirem em torno da festa do carnaval,
poder brincar, poder levar o seu chimarrão, levar a sua cervejinha, comer a sua pipoca, seu cachorro quente, dançar, cantar, brincar, né? Quando passar o avacalhação, né? Pegar o seu pinico também de chopp e sair atrás do avacalhação, porque é a tradição, né? O pinico cheio de chopp lá, com a vaca, com os outros blocos também, depois no arrastão final, no final do evento, então passar e todo mundo sair brincando e depois voltar quando a banda tocar e ficar até amanhecer o dia ali brincando, né? É o que a gente quer, é brincar, nos divertir, porque nós temos um ano tão conturbado, com tantas tarefas, com tantas dificuldades, que muitas vezes nos impedem de ser felizes, de poder extrapolar, de dar um sorriso, de abraçar um amigo, uma amiga. É o carnaval. O carnaval tu vai para isso, vai sorrir, vai brincar, vai dançar, vai abraçar um amigo, uma amiga, vai estar ali lado a lado, não competindo, compartilhando daquela alegria que só o carnaval tem. Eu acho muito bacana a não competição, né? Porque é uma cooperação. Todos estão ali com o mesmo objetivo, para a mesma finalidade. Eu gostaria muito, eu torço muito para que futuramente a gente consiga, talvez em algum desses dias, ter o baile no clube também, com as bandas, né? Ter alternativas. Nós, quando estivemos reunidos com a diretoria do clube, as entidades, e eu estava na reunião, nós tentamos plantar essa semente. Explicamos o sentido do resgate do carnaval, trazer os bailes de outrora do carnaval, né, para que os casais, as famílias possam ir, também a comunidade possa participar, porque era muito bacana, com instrumentos de sopro, com bandas, né, que é um diferencial, que aí retoma a história do carnaval europeu, de salão, retoma a história do carnaval que é feito no Uruguai, que é feito em outros países, e que aqui não é muito comum. Aqui a gente até tem baile de salão lá para o Rio de Janeiro, mas não é nesse perfil de instrumento de sopro, de um baile mais social, né, que as pessoas iam com fantasias, com máscaras, né? Não, é um baile mais popular. Então, aqui o clube tinha esse status, onde entrava a rainha do clube, né? Fazia aquela entrada triunfal, a corte do carnaval, depois entrava um bloco, se apresentava, saía aquele bloco, entrava outro. Bacana. Tinha todo digamos, um ritual que não se tem mais. Muito bacana. Imagina, né? Já estamos sonhando lá adiante. Se no futuro cada entidade pudéssemos ter um concurso de fantasia, de originalidade, como existe no Rio de Janeiro, acho que ainda existe no Rio, sim. Os bailes privados nos clubes, né? Mas tu sabes que desses bailes de carnaval com concurso de fantasia, um lugar que chama atenção que ainda existe, Arroio dos Ratos. Sério? Arroio dos Ratos. No Última Hora? No Última Hora, Sociedade Última Hora, eles têm campeonato de fantasias. Infantil, masculino, feminino. Não sei se este ano eles terão, né? Até em função também da chuva que eles tiveram. Houve um problema ali também. Na cidade, eu não sei como é que está a programação deles. Mas a Sociedade Última Hora sempre fez o concurso de fantasia. E o pessoal se empolgava, e aí algumas fantasias de luxo, não era de originalidade. Eram fantasias de luxo. Então é muito bacana. É muito bom também. Arroio dos Ratos, eles têm uma característica própria, né? Uma coisa que se perdeu nas outras cidades, Arroio dos Ratos, eles mantêm até hoje. Na verdade, é uma soma de fatores, né? Porque eu fico feliz de ouvir que tem toda uma vontade política, né? A política do carnaval, não se fala aqui em política partidária, de que isso aconteça, porque depende muito também disso, né? Se perseguir isso, porque só as entidades, só a vontade das entidades não teria como. É como se diz, Denise, se eu puder usar esse trocadilho chulo, de boa vontade o inferno está cheio, né? Muitas vezes a gente precisa não só mais da boa vontade, a gente precisa da boa vontade, isso é importante, mas nós precisamos de patrocínio, de auxílio, de pessoas. E aí tu vai me dizer, mas é dinheiro? Não, não é dinheiro. É uma pessoa que vai lá te ajudar a costurar. Horas de dedicação para aquilo ali. Que, de repente, escrever um samba contigo, desenhar alguma coisa contigo, no momento que tu está criando uma alegoria, ir lá pregar um prego, pintar, bordar, empurrar um carro na hora do desfile, guardar a vaca, né? Que a gente tem uma dificuldade para guardar a vaca, ninguém quer guardar a vaca. Sim. Então, essas coisas simples,
mas que fazem a diferença. Tem que ter alguém para fazer. Tem que ter alguém para fazer. E também aquelas outras que têm outras atividades e que podem construir. E claro, o patrocínio que a gente diz deste apoio financeiro também, que é muito importante. A gente vê todos os espetáculos, aqueles melhores espetáculos, eles têm um custo. Quando vai se fazer teatro, tem um custo. Quanto mais qualidade se quer. Né? Eu quero fantasias. Mas eu não estou indo no Carnaval de Butiá porque é muito pobrinho. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem o que ela ajudou para o Carnaval de Butiá, né? Pelo menos a participação, ir lá de repente ajudar quem está vendendo cerveja, para que aquele que está vendendo cerveja possa contribuir para o Carnaval, fazer um ciclo, uma rede onde os comerciantes vão ganhar e eles vão poder incentivar os carnavalescos, onde as escolas vão ganhar, onde a comunidade vai ganhar. Então nós precisamos deste apoio, isso é muito importante. E acreditar que Butiá pode fazer um carnaval diferente. Porque se eu venho com aquela ideia, sempre a mesma coisa, o carnaval é pobrinho, não vai melhorar nunca. Podemos mais, cada vez. Podemos, cada vez mais. E vamos. E é muito... muito bom a gente ter esse entusiasmo, porque é o entusiasmo, a crença e o comprometimento que vai fazer com que as coisas aconteçam. E elas acontecem num crescente, né? O fato de ter toda essa dificuldade que a administração, toda a administração que foi nova, teve dificuldades. E quando a gente fala dificuldades, não só no âmbito financeiro, são pessoas novas em departamentos novos, né, alheios ao seu cotidiano. Né? Então, é novidade para todo mundo, mas a coisa continua. Então, não é fácil em pouco tempo, tu já ter pensado um evento dessa natureza e já ter tudo. O próprio resgate das pessoas que faziam parte deste tipo de festa carnavalesca. Porque até então não se tinha mais a participação dos blocos das entidades nas decisões. Então, poucas vezes se pôde opinar. Então, nesse momento, quando as pessoas conseguem opinar, às vezes elas estão tão desmotivadas que elas nem têm ideia. Elas nem sugerem. Elas não vislumbram. Não vislumbram porque elas sempre sugeri, nunca deu certo, nunca me ouviram. Por que eu vou estar falando se não vão fazer? Eu ouvi muito disso. E aí, então, o que se quer agora é demonstrar para as pessoas que elas podem. Que é cada atitude, que cada comprometimento, que cada ideia, sugestão ou crítica, ela vai ser ouvida, ela vai ser compartilhada e, na medida do possível, ela vai ser cumprida. E é o que se quer para o Carnaval. E a gente está tendo esse retorno bem positivo. Só que, como tu disseste, é um resgate. É uma coisa que é muito devagar. Este ano, talvez, o Carnaval já temos novidades, já temos coisas boas, como já foram anunciadas aqui, mas não seja o melhor Carnaval que Butiá já teve. Mas é a semente que nós temos que plantar, que nós temos que cultivar, fazer ela germinar, fazer ela crescer, fazer ela multiplicar, para que daqui a alguns anos alguém que esteja aqui no nosso lugar, discutindo, falando sobre carnaval, possa dizer, lá em meados de 2025, há 20, 30 anos atrás, era um recomeço do carnaval em Butiá e agora nós temos não sei quantas escolas de samba, carnaval fora de época, quase igual ou superior ao de Uruguaiana, não vamos nos comparar ao Rio de Janeiro, mas vamos nos comparar aqui ao Sul, porque houve uma semente, houve uma iniciativa, uma boa vontade, pessoas que abraçaram junto à causa. Isso é muito importante, e não é só para o Carnaval. Se vocês puderem me oportunizar, seria para as associações de bairro, seria para os movimentos sociais, seria para os movimentos políticos, seriam para os clubes, as entidades, os moradores da minha rua, né? Tantas outras associações, agremiações que Butiá foi perdendo ao longo da sua história, da sua trajetória. Nós já tivemos 2 CTG, nós já tivemos 2 ou 3 clubes de mães, nós já tivemos quantas associações que não estão funcionando mais. Então, nós tivemos, e hoje estamos com um só que está com a sede inteira, campo de futebol, o outro, infelizmente, nós tivemos um incêndio, e que nós teremos um árduo trabalho de reconstrução, e é um campo de futebol histórico. O campo do Butiá ali, o Butiá Futebol Clube, tem quase 100 anos, gente.
Ele já foi da 2ª divisão, ele tem uma história linda também, a ser contada, a ser revivida, a ser restaurada. E assim as outras entidades e as outras agremiações que vivem na nossa cidade, que sobrevivem, o pessoal do Campo do América. Bom, e aí eu vou puxar um monte de coisa fora do carnaval, mas isso fica uma discussão para um outro momento. Né? Tu tocaste num ponto que para mim é fundamental. Nós precisamos que as organizações e as entidades abracem essa causa para que não se fique em torno de pessoas, né? Porque enquanto a gente tem os abnegados, né, os apaixonados pela causa, eu nunca vou falar em carnaval que não vai lembrar do Luiz, por exemplo, né? É verdade. Que entusiasmadíssimo, fazia as próprias fantasias com material reciclado, né? Era um entusiasta, então não tem como não lembrar. Como esquecer. Só que assim, o Luiz se foi. Temos o Adão aí, né, nesse trabalho com o Maracatu. Mas nós não somos eternos, né? E as entidades, elas devem perdurar. Elas podem e devem, e se transformam e seguem. Então, que a gente tenha esse espírito, né, Adão? Porque que coisa triste quando as pessoas vão deixando de estar conosco e a causa pelas quais elas lutavam e tinham seus adeptos vão morrendo com elas, né? Elas levam junto consigo aquele sonho, aquela esperança, aquela vontade, e a própria entidade muitas vezes vai junto, porque as pessoas simplesmente depositam a pessoa lá, quando ela se vai, e depositam tudo que ela acreditou, tudo que ela sonhou. E até junto porque com ela. É uma carga muito pesada para uma pessoa, né? Por isso a importância dos grupos. É uma carga muito pesada. Adão, eu ficaria aqui muito, muito mais tempo conversando contigo, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores continuariam nos assistindo e curtindo e gostando desse papo tão maravilhoso. Eu vou te jogar confete, sim, porque tu merece, e o confete está dentro da nossa temática de hoje. Eu quero te agradecer imensamente. O Adão está sempre na correria, porque ele é multifacetado, né? Ele se vira nos 60, até nem nos 30, mas ele está sempre assim, com esse sorriso, com essa simpatia, com esse comprometimento que contagia todos nós. Então, obrigada. A TV Atualidade é tua casa também, né? Tu é nosso colega. Sempre que tiver uma novidade, uma coisa boa para compartilhar conosco, só chegar aí, né? Que a gente te recebe com o maior carinho e satisfação. A vocês que estiveram conosco, obrigada por mais um programa Sem Filtro. Semana que vem a gente se encontra, e olha o carnaval aí, gente, e um apelo, né? Vamos cuidar, botar lixo no lixo, né? Não vamos descartar, não vamos deixar a nossa avenida, que vai ficar tão bonita, bem por ocasião do carnaval. Preparem-se, eu acredito assim, vai ser um carnaval diferenciado. Vamos fazer a nossa parte como cidadão também, vamos ajudar, vamos colaborar, porque é muito bom a gente saber que a gente também teve colaboração nesse processo que está iniciando agora, em 2025, e vai continuar. Então, obrigada, Dan. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Um abraço a Denise, a Rádio e TV Atualidade, por nos permitir estar aqui mais uma vez. A todos que nos assistem, um grande abraço, um grande axé, e que vocês tenham um carnaval muito feliz, muito alegre. Se cuidem, bebam muita água, brinquem, dancem, não briguem. Também se preservem, se cuide. Aqueles que também quiserem aproveitar mais do carnaval, usem preservativo, isso é muito importante, né? Não pensem que o carnaval é o fim de tudo, não, é o começo. Então, nós vamos ter muito mais festas, muito mais momentos para curtir juntos. Dia 15 de março, na Avenida Piratini, o desfile dos blocos de carnaval. E já fica o convite para o carnaval do ano que vem. Opa! E a gente vai estar aqui de novo, com certeza, conversando, né, sobre o próximo até carnaval. Muito antes, porque a gente quer que este carnaval seja semeado, seja plantado, que ele seja cultivado, que ele germine e que ele cresça ainda mais. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até o próximo.